Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este não é o canal Papo Nerd. E seguinte, hoje estamos aqui com o dublador do Natsu, William Viana. Eu tô pronunciando o seu nome certo, cara? É o William Ah, Viana mesmo? isso, é o William Viana, assim. Ah, que bom. Eu Tá sempre erro a certinho. pronúncia sem querer. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Cara, cansado. Feliz, porém cansado, assim. Essa vida de dupla jornada, dublagem e direção, ela é muito punk. Porque muitas vezes acontece quando você começa a dirigir, muitos dubladores começam a dublar menos. Então, diretas eu vejo as pessoas falando, por que fulano... eu não vejo fulano dublando tanto hoje em dia e tal. E muitas vezes são dubladores que estão ativos, só que dirigindo. Só que E, por dirigindo, exemplo, né? a direção, ela toma muito tempo. Tô num momento, assim, que eu tô tentando conciliar muito isso e mal bem isso acaba sendo muito desgastante, porque fica, tipo, sai de um link, vai pro outro, vai, direção, dublagem, direção. Inclusive, isso é uma coisa que no remoto é muito louca, porque poder estar de casa muda um pouco essa experiência, porque, sei lá, dentro de um cenário convencional, você dirige por um período, por exemplo, sei lá, você tá dirigindo no estúdio que você dirige das 8 ao meio-dia, e aí, sei lá, das 8 às 2, das 8 às 4, sei lá, quantas horas, independente se você dirige um período, 2 períodos, se você dirige, sei lá, quantas horas você dirige. E aí, depois daquele período, ou antes daquele período, você vai, sei lá, se deslocar entre outros estúdios e dublar. O que, por um lado, é uma parada meio louca, porque você vai ter que, sabe, o tempo de deslocamento, mas em compensação, hoje em dia, com o remoto, você ganha esse tempo, você não tem o período do deslocamento, mas, em compensação, você não tem tempo pra sua cabeça descansar entre uma coisa e outra. Essa pandemia, ela fez a gente dar valor a umas coisas que a gente nem se importava antes, né? Tipo, uma caminhada de um estúdio pro outro já vira uma coisa, hoje em dia, especial, né? É um acontecimento. Esses dias o meu gato, ele tava doente, ele teve um probleminha de estômago e tudo mais. E aí eu liguei eu tinha uma escala na BKS, remota. E é engraçado que a BKS é muito perto daqui, mas é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tô tão perto, eu tô tão longe, sei lá. É muito estranho passar na frente dos estúdios e há muito tempo eu não entro nesses estúdios. Imagina. E eu continuo trabalhando pra eles. É muito louco isso. Isso é uma experiência muito louca. Mas aí, qual é uma das grandes diferenças, assim, em relação à realidade do remoto? É que, por exemplo, a plaquinha diretor-dublador fica virando o tempo inteiro. Sei lá, eu comecei hoje o dia dublando, das 8 às 9, depois das 9 às 9h30 eu dirigi, daí depois das 10 às 11 eu dublei, e aí você fica, meio-dia e pouco eu fui gravar um negócio que eu tinha pro canal, essa coisa de ficar trocando de função o tempo inteiro, no remoto, ao mesmo tempo que é uma coisa muito bacana, que poder estar em casa é uma coisa boa, e poder é um privilégio, né, acho que de tanta gente que nesse momento é obrigada a sair, é um Perdeu o privilégio, emprego mesmo, né? mas ao mesmo tempo é meio sufocante, porque chega uma hora que a sua cabeça já tá misturando tudo e você precisa parar. E geralmente, agora antes de gravar com você, eu até pedi uns minutinhos, porque a minha cabeça já tava misturando tudo. Eu já não lembro que eu dublei hoje às 8. Pra você ter uma ideia, eu não lembro. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo, eu trabalho direto em casa, mas como a gente faz tudo em casa, parece que a gente tá sempre no trabalho, a gente não tem um relaxamento mental em momento nenhum, porque a gente tá sempre aqui, né? Isso acontece comigo bastante. E eu vou falar assim, enquanto o lado de licenciador e distribuidor, isso se intensifica, porque as minhas responsabilidades com Fairy Tail acabam sendo maiores, e aí que tem uma loucura meio grande. O fuso do Japão é de 12 horas. Nossa, entendi. Então, já aconteceu mais de uma vez, do meu e-mail, meu celular vibrar às 3 da manhã, sabe? Então é muito louco, porque eu não tenho muito esse período de descanso. Quer dizer, eu tenho. E eu hoje em dia tenho respeitado muito isso, porque eu tava dando tilt, assim, de novembro pra cá eu tava dando tilt. Chega um momento que a gente precisa se policiar, né, cara? A gente mesmo tem que, tipo, não, aqui é meu limite, eu tenho que descansar um pouco, senão... Eu comecei a me permitir ter fins de semana, dentro do possível. Alguns, às vezes, não dá, mas eu me permiti ter fins de semana, porque do jeito que tava, não tava dando, e tava chegando num ponto que eu já tava cometendo o erro pelo excesso de cansaço. Isso acontece muito, quando você Acontece. Quando você se sobrecarrega, chega uma hora que o teu cérebro já não processa as coisas. Me permitir entender o meu ritmo, não o ritmo, mas o meu limite. O meu limite pra eu não me exceder, e é muito louco, porque as pessoas, assim, até porque eu falando isso aqui no canal, porque o fã de anime, ele vê muito o anime, né? Mas a gente, cara, falando bem a real, eu acho que anime... Agora que eu tô dirigindo, isso muda um pouco. E eu tô dirigindo um anime, mas o tempo que a gente passa dublando o anime, ou, sei lá, envolvido com o anime, é menos de 10% do que a gente faz. É menos de... Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje, que a gente tá com bastante anime, assim, de maneira geral,
Voltou a ter mais Era anime de ouro uns dos anos pra animes, cá. né? Perto da época, perto do volume que tinha no Animax ainda é pouco, eu acho. Mas, como hoje tem muito mais anime, porque assim, na época do Animax, a Alamo inteira era tomada por anime, né? Então era uma época que tinha, tipo, era o maior estúdio. Hoje em dia o volume de trabalho é muito maior. Eu acho que hoje tem bastante anime, mas ainda diluído, ainda é muito pouco. Porque, por exemplo, isso é uma coisa muito doida. Eu vou falar assim, com base nos estúdios que eu comecei, vocês não fazem ideia, assim, e analisando o volume de horas que se produz disso, vocês não fazem ideia do quanto de reality show, documentário e novela que a gente dubla. Outros dubladores já disseram que, tipo, a maior renda do dublador vem desses reality, né? Que a gente nem sabe pra onde vai muitas vezes, nem sabe onde encontrar. Quando eu fui marcar uma escala com o César Emílio, foi muito engraçado, assim, eu tava bem tranquilo, assim, em relação ao episódio que ele entrava e tudo mais, e a gente marcou com, sei lá, 3 semanas e meia de antecedência. Isso é uma coisa muito irreal no mundo de hoje, que as coisas são marcadas de um dia pro outro. Por quê? Porque, se não me engano, pelo que eu entendi, a Discovery decidiu dublar alguma coisa de algum ator, alguma pessoa que ele dubla, uma pessoa mesmo, que é reality, né? Alguma pessoa que ele dubla, só que por algum motivo eles decidiram desencavar todos os programas desse cara de uma vez. E aí, vários estúdios foram sobrecarregados com material desse cara que o César Emílio dubla, e ele ficou com a agenda dele lotada de reality durante 2 ou 3 semanas. Tenso. É muito louco, assim, quando vem umas paradas assim, é que nem agora eu tava com uma novela que eu fui fazer uma coisa muito pequenininha e o carinha começou a falar mais. E aí eu pedi pra dona do estúdio, dona Mirna, por favor, pode tentar me escalar com um pouquinho mais de antecedência, porque, sei lá, de quarta querer passar a escala pra quinta, ou numa quarta querer passar uma escala pra uma sexta, eu não consigo, porque nesse meio tempo eu já não tenho, a minha agenda já tá sobrecarregada. Então, quando você entra nesse determinado ponto que você começa a dirigir, que você começa a dublar com muita antecedência, tudo precisa ser programado com mais antecedência. Mas sobre reality, cara, assim, só pra citar um exemplo, hoje em dia é um estúdio que é muito conhecido porque tem muita coisa de Netflix, é a Vox Mundi. Falando sério, assim, a Vox, depois pergunto pra Flora pra ver se eu tô meio errado nessa informação, mas eu acho que não. Eu acho que 75%, talvez esse número tenha mudado um pouco pós-pandemia, mas assim, eu digo isso com base na época que eu via a pedra de escalação, né, que é onde tem todo mundo ali. Cara, de 8 estúdios físicos que a Vox Mundi tinha antes da pandemia, era de 1 a 2 fazendo Netflix. O resto era Discovery o dia inteiro. A gente não imagina essas coisas, né, cara? Não. A gente não imagina. E aí você para pra pensar, são quantos canais de Discovery? São quantos History? É sério. E a gente dubla coisas pra isso todos os dias, né? São 3, 4 canais passando 24 horas por dia disso. Teve uma vez que, agora eu não sei, eu juro, eu não sei qual é o canal, não sei mesmo, porque eu não acompanho. Mas eu lembro que uma vez a Discovery ia abrir / comprou, ia fazer um canal de jardinagem ou decoração, alguma coisa assim. Foi uma alta de trabalho num ponto que a Vox estava trabalhando aos domingos. Assim, era de domingo a domingo. Tava muito insano o volume de trabalho nessa época. Então é meio louco, porque a nossa rotina ela é muito baseada no que tem naquele momento. Por exemplo, acho que o pessoal que começou, sei lá, 2003 para 2004, fez muito anime, porque 2005, 2006, 2007 até 2009 teve o Animax. Então teve muita coisa. Então, por exemplo, eu acho que é ciclos. Agora o anime voltou, ainda acho que pode vir mais coisa. Eu acho com que certeza. Acho que tende a vir mais, com certeza. Tende a vir mais. E aí é muito louco, porque pro público, o público vê algumas pessoas, nossa, essa pessoa fez tão pouca coisa, mas às vezes a pessoa ela tá lá, fez muita coisa. Ou tá só dirigindo, que ela não tá, né? Não, ou ela tá dublando, mas ela tá fazendo coisas que não são o alvo daquele público. Por exemplo, tem dubladores que, às vezes agora, tá fazendo sua carreira com algumas coisas de anime, essas pessoas, elas ainda não dublaram tantas outras coisas e, por consequência, dificilmente você vai ver elas em outros estúdios. Isso não é um demérito dessa pessoa. Quer dizer que simplesmente isso não aconteceu ainda, porque o mercado ele é um processo. Você começa trabalhando em um estúdio ou outro, 1, 2 estúdios. 1 estúdio, 2, e você vai aos pouquinhos. Então, com o decorrer do tempo, as pessoas elas vão te indicando para outros lugares, ou outras pessoas vão assistindo o teu trabalho, e por consequência elas vão conhecendo o teu trabalho e você vai passando a trabalhar em outros lugares. Então é meio louco, porque eu falo muito, é meio louco, o pessoal tava falando isso no meu vídeo no YouTube recente. É bizarro isso, vamos usar bizarro. É meio é engraçado, porque como esse é um processo lento e gradual, as coisas não acontecem de uma hora pra outra. Eu já vi algumas pessoas comentando, porque fulano tem tantos anos.
Ah, mas porque fulano tem poucos meses. Mas às vezes, dependendo de onde a pessoa começou, com quem ela começou, o volume de horas que ela trabalhou, às vezes uma pessoa em 1 ano de dublagem dublou muito mais do que quem dublou há muitos anos. Ou às vezes uma pessoa que o público já conhece dubla muito menos que uma pessoa, menos de volume que uma pessoa que dubla mais tempo. Então, eu acho que a dublagem ela é uma arte muito, muito subjetiva. O mais louco, apesar disso tudo, é que leva um tempo até você passar a ter regularidade, eu diria, regularidade de renda com isso. Eu vejo muita gente, às vezes, comentando o quanto é complicado. É porque é complicado. Vou falar assim enquanto diretor, tá? Ou seja, as pessoas vêm me pedir trabalho. Cara, o processo de escalação, normalmente, ele é baseado em referências prévias que a gente tem. A gente tem que lembrar do trabalho da pessoa, a gente tem que lembrar da pessoa. E eu vou expor isso também pelo lado dublador. Quando eu comecei, basicamente, eu mandava mensagem pras pessoas, mandava, esse aqui é o meu registro de voz, eu posso fazer um registro com você? Porque você precisa fazer as pessoas lembrarem de você. Se mostrar, né, basicamente. Se mostrar. A pessoa tem que conhecer o teu trabalho. Não dá pra só esperar te chamarem se você tá começando, que não rola, né? E não adianta você, fazer um registro e, sei lá, agora não na época da pandemia, mas pré-pandemia, não adianta você ir lá fazer o registro no lugar, em fevereiro, e ficar esperando que em algum momento vão te chamar. Porque também tem uma coisa meio de aleatoriedade ali no meio. Você tem que dar sorte do seu registro ser feito com uma cena que seja boa, porque às vezes se você faz o seu registro no estúdio com uma cena que não é bacana, por mais que o seu desempenho seja bom, mas a cena não te beneficia, também isso não vai chamar atenção. Nossa, então, é muito louco tudo isso. É uma conjunção de fatores muito grande. Vou mencionar, por exemplo, a Dublar Vídeo. Dublar Vídeo foi um dos primeiros estúdios que eu visitei. Já enquanto profissional, mas foi um dos primeiros. Eu fiz um registro, o meu primeiro registro que eu fiz lá, não acho que ficou legal. Meu segundo registro também acho que não ficou legal, porque eu dei muito azar que as 2 ou 3 primeiras vezes que eu visitei, me botaram pra fazer personagens mais tímidos. E aí não tem como se mostrar, né? Porque o personagem não expressa nada. Exato, e ele demonstra insegurança. Ou seja, se você fizer bem, vai ficar inseguro. Se você ficar mal, vai ficar inseguro. Então, a pessoa que vai escalar, que no caso é uma Mauri lá no Dublar Vídeo, ela não tem como saber como é o seu trabalho. Então teve um dia, agora eu não lembro se foi um trabalho que eu mandei ou se foi um registro que eu fiz, sei lá, isso faz já uns 4 anos, 3 anos e pouco. 2 anos? Não lembro. 3 anos? Enfim, não lembro quando eu comecei a trabalhar com mais regularidade na dubla. Teve um momento que eu fiz uma cena que era mais intensa, com mais coisas, e aí ele viu meu trabalho e ele começou a me chamar. Exato. Então também envolve muitas coisas. Às vezes, se você não pega uma cena que é boa pro registro, o teu registro não adianta você entregar o seu melhor se a cena não te beneficia. Né, eu nunca vou esquecer uma vez uma grande ajuda que a Raquel me deu. Ela pegou uma cena de um médico, só que o médico falava muito. E aí, justamente, ela quis pegar uma cena difícil pra eu poder entregar o meu melhor e poder dar um show ali. Né? Ela quis me botar no palco da melhor forma possível. Agradeço muito a Raquel, eu amo muito a Raquel Marinho. Que pessoa incrível. A dublagem tem muitas pessoas incríveis. E a Raquel é uma delas. E ela fez questão de me botar numa cena difícil porque ela sabia que a cena difícil iria mostrar o melhor do meu trabalho. Então isso é uma das coisas muito se vende muito a lógica de que é uma panelinha, você não vai conseguir entrar. Cara, se eu disser que não tem panelinha, eu vou estar mentindo, porque tem. Panelinha, ela também é uma questão de confiança. Porque, por exemplo, existem dubladores... Eu imagino que assim, tem um prazo muito curto e você precisa entregar, e você não quer correr o risco de chamar alguém que não vai conseguir segurar o papel, né? E aí tem algum problema. E não só isso, também existe uma questão de sinergia. Sinergia de o que bate com o diretor, o dublador, o operador, tudo. Porque o trabalho de dublagem, ele é um trabalho cooperativo, né? Ele é um trabalho que não é só o dublador que tá ali, não é só o diretor. Tem a química, né, do diretor e do dublador. Então, por exemplo, eu vou falar que isso é uma coisa que eu pretendo desenvolver, assim, porque como Fairy Tail é o meu primeiro projeto, mal ou bem, eu tô conhecendo pessoas, né? Não é conhecer, porque, tem muita gente que eu conheço, mas tem gente que eu conheço o resultado final, mas eu não sei como é que é o processo. Então, isso é uma parada muito louca de dirigir, porque quando você vai dirigir, você tem que ver como o dublador funciona com você, o que você consegue extrair dele. Deixa eu só perguntar rapidinho. Você disse que o Fairy Tail é o seu primeiro projeto, dirigindo? Dirigindo. Então, é a primeira direção que eu tenho. Não, então tem novos episódios de Fairy Tail vindo aí, porque você disse que tava dirigindo pra caramba, não sei se o pessoal vai... Não, mas primeiro não quer dizer que é o único. Não, só pra deixar claro, porque o pessoal já começa a montar teoria pra caramba, né? Você sabe.
Eu acho que é bacana a gente fazer um vídeo sobre dicas de quem veio do fandom pra quem quer entrar no mercado. Eu acho isso um tema muito bacana e alcança uma parcela bacana da... Com certeza. Eu leio muito comentário de inscrito falando que quer se tornar dublador e geralmente só tá pensando no anime, né? Mas assim, a dublagem vai muito além do anime, né? Primeira dica que eu dou é você tem que gostar de dublagem, não de anime. Não que você não possa gostar de anime, mas assim, a chance de você dublar anime é muito menor. É muito pequena. Porque corresponde a uma pequena parcela do... Até chegar no primeiro anime vai ter dublado 500 reality, né? Ou nem, às vezes nem isso também, porque assim, não adianta às vezes, sei lá, você vai pra um... trabalha, você mira de ir pra algum lugar, aquele lugar faz anime, beleza. Se você não desempenhar bem o seu trabalho em N coisas, porque a dublagem, ela é sobre frequência. Você precisa estar sempre dublando coisas diferentes, porque você fazer um trabalho por mês, você não paga suas contas, né? Então, por exemplo, no caso de um anime, sei lá, você vai ter, vamos supor que você dubla um protagonista de um anime, né? Um shonen de, sei lá, um protagonista de um shonen de 26 episódios. Né? 25, vai. Vamos supor que o estúdio divida isso em blocos de 5 episódios. Às vezes divide 3, às vezes 4, 5, depende, mas enfim. E que você vai dublar um desses blocos por semana. Você fazer um protagonista de um shonen de 25 episódios te garante trabalho por 5 semanas. E mesmo assim, você vai dublar esse protagonista, chutando, você vai dublar de 4 a 8 horas por semana. Isso é pouco. Sei lá, se você analisar, naquele mês você vai ganhar bem, mas como é que vai ser depois que você terminar esse anime? Como é que vai ser no outro mês? Então, uma coisa muito importante, assim, quando você quer entrar, e se você quer ter isso como uma profissão, primeiro você tem que ter a disponibilidade de tempo pra poder dublar, porque você não pode, sei lá, dublar às 10 da noite. Quer dizer, tem gente que dubla, hoje em dia, com a pandemia, a gente dubla às 10 da noite também. Mas você tem que ter a disponibilidade de tempo, o comprometimento e a regularidade, porque senão você não paga as suas contas dublando. Né? Correria, né? É correria. E eu queria te perguntar, como é que tá sendo, tipo, nessa correria de dirigir e dublar, como é que você tá fazendo pra lidar com os teus fãs agora, que devem ter crescido pra caramba, né? Com o Natsu, imagino que toda hora tá marcando alguma coisa, ou até dando alguma crítica. Como é que você tá lidando com isso tudo? Como é que tá a cabeça, né? Cara, vamos lá, vamos aos pontos... todos os pontos, vamos lá. Sobre lidar com isso, uma das ferramentas que eu decidi usar, porque eu pensei, cara, eu preciso ter uma ferramenta pra conversar. E eu decidi reaproveitar o E Se Fosse Dublado, que é um canal que eu fiz há uns anos, que tem 30, 31, 29 mil inscritos, alguma coisa assim. Porque eu pensei, cara, vão ter muitas dúvidas recorrentes, assim como... teve muita dúvida que o pessoal vinha me perguntar coisas que já tinham sido divulgadas em, sei lá, agosto do ano passado. Tipo, quem que vai dublar o Jelal? É o Marcelo Campos. Quem que vai fazer o Laxus? É o Francisco Júnior, já foi divulgado. Então, teve muita dúvida recorrente, teve muita coisa bacana do processo que a gente decidiu, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente pensou no modelo do Semanário do Mago, e a gente vai, pelo menos por enquanto, espero que por mais tempo, se o retorno for legal, lançar vídeos semanais sobre a dublagem de Fairy Tail, se Deus quiser, de outras coisas no futuro. O que aconteceu, essa foi um mecanismo de fazer isso. Sobre críticas, cara, eu vou ser muito sincero. Eu leio algumas coisas, eu vou ser muito sincero, o que eu vou falar pode soar meio arrogante, mas eu busco... então. Talvez, mas assim, eu busco aproveitar o que é construtivo, e eu vou ser muito sincero, posso estar errado, mas eu não lembro de coisas muito construtivas, porque a maioria das críticas, eu não tô querendo desmerecer quem fez isso, quem falou isso, as pessoas que falaram isso, mas são críticas que assim, são compreensíveis, mas ao mesmo tempo não são construtivas. Por exemplo, eu vi gente dizendo, porque a voz está diferente do japonês. Mas é uma versão brasileira. E é uma coisa que eu falo constantemente, assim, a gente pode imitar, cara, a gente pode colar o tom. Eu já tem um vídeo no meu Instagram que é eu fazendo Moetekita, que é um dos bordões japoneses. Cara, eu consigo deixar minha voz extremamente próxima da do Tetsuya Kakihara. Só que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o Natsu falar em português. E se eu ficar focando em imitar o japonês, eu automaticamente vou estar deixando de interpretar, porque a minha preocupação vai ser alcançar um match de voz. E se você fica tão preocupado em imitar, você não tá transmitindo a mensagem pra cá. Então, você tem que escolher. Deixa um pouco de lado, né, a atuação, eu imagino, porque você tá focado em imitar. Em colar no match de voz. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. A gente tem que transmitir o que tá na tela, não o que a gente necessariamente tá ouvindo. Pediu esse match porque eu já vi entrevistas do Glauco, que é o diretor de One Piece, por exemplo, falando que o cliente pediu vozes mais próximas possíveis do original. Qual que era a orientação dos caras quando teve os testes? Uma proximidade maior possível no original. Então, como é que eu vou aproximar?
teve isso com Fairy Tail ou você teve mais liberdade? Eu tive muita liberdade, mas eu até vou retificar isso em relação à questão do Glauco pra explicar um pouco o que ele quer dizer com relação a isso. A versão da 4Kids, ela veio em um período onde existia um esforço de tornar o anime cartunesco, e realmente era isso que eles faziam, eles tentavam... Muito. Eles não tentavam botar o personagem pra falar inglês, não, eles tentavam deturpar o personagem, eles deturpavam o personagem pra tornar... O Sanji tinha sotaque do Brooklyn, não é? Ele Alguma falava coisa todo, assim. yeah, bro. O esforço que a gente tem em Fairy Tail é de transmitir essa mensagem em português. O que o pessoal dos Estados Unidos 4Kids na época fez, até com o Yu-Gi-Oh! É muito bizarro você ver em inglês. Need to figure out his strategy in order to come up with a way to stop him. Let's see. If I were Kaiba, what would I do? Na época, o que eles faziam era, literalmente, não era você tentar transmitir aquilo, inverter aquilo pra sua língua, não. Eles tentavam forçar aquilo pro público infantil deles. Ao ponto que eles descaracterizavam, eles refaziam toda a trilha e todos os efeitos. Então o que acontecia, e foi o motivo pelo qual a dublagem, o elenco de dublagem da 4Kids, abre aspas, foi descartado, fecha aspas, é porque o que foi escolhido naquela época não foi baseado no que é One Piece. Foi baseado no que era o One Piece na versão da 4Kids. Se é próximo ao japonês ou não, não é uma questão que faz muito... Não era tanto esse o aspecto. O que a Toei queria era que a dublagem de One Piece, da mesma forma que foi feito nos Estados Unidos, a segunda, e basicamente o que a Toei pensou, olha... Não, quer dizer, não só a Toei, né? Teria que perguntar isso pro Daniel, ou, sei lá, para outras pessoas relacionadas à Toei. O que eles queriam basicamente é o seguinte, ok, a gente vai trazer de novo e a gente quer trazer algo que represente o que a mensagem original quer dizer. Então eu acho que por esse motivo eles pediram testes, e nesse caso foi feita uma aprovação baseada em algo que buscasse ser mais próximo do original. Não é uma questão de ser parecido ou não ser parecido, é uma questão de representar o que aquela mensagem está trazendo. Representar o personagem, né? Exato. Sobre o critério de escolha, ele foi muito louco, porque misturou várias coisas. Misturou o William espectador, misturou o William profissional, misturou o William... Cara, teve várias coisas envolvidas. Eu acho que o caso da Lucy é uma coisa que eu vi falando pra Luísa, assim. Eu falo isso com frequência. Inclusive, deixa eu te perguntar rapidinho. No episódio 2, teve um momento que o Natsu chama a Lucy de Luísa. Isso foi uma referência ao nome dela? Foi, porque o nome é parecido, né? Porque assim, o que acontece? O Natsu, ele tem uma péssima memória a curto prazo. Ele esquece, ele erra o nome dela algumas vezes nesse começo. E ele erra nomes, de maneira geral, ele esquece das coisas, ele não lembra das coisas, ele é muito esquecido. E a vida dele é muito simples, é só comer, brigar e dormir, que nem diz o rap num determinado... Ou é a Luz que diz isso? Alguém diz isso em algum momento da história, agora não lembro quem. E é isso, a vida do Natsu é muito simples, ele esquece o nome dela. Em japonês é Ruiji, ou Luigi, só que assim, Rushi, Ruiji, próximo. Então assim, Lucy, de Lucy pra Luigi em português, na nossa sonoridade, não é tão próximo. E aí eu pensei, cara, o nome da dubladora é Luísa. Luísa, Lucy, não é tão longe. Então a gente fez esse ganchinho aí. Ficou muito bom. Colocou a marca da Fairy Tail na minha mão. Ah, tá, que bom pra você. Seja bem-vinda, Luísa. O meu nome é Luz. Tava assistindo ao vivo com o pessoal no chat pirou, falando, se foi uma referência, eu falei, caraca, é mesmo, pode crer. Achei muito da hora, esse easter eggzinho. E eu acho que, e é isso que eu acho que é o mais importante, é a gente tentar fazer, abre aspas, referências, ou deixar, na verdade não é nem tentar fazer as referências, é deixar as referências acontecerem. Porque, por exemplo, tem uma hora que o Natsu chama o Vulcan de Macaco Louco, né? E quem tá fazendo o Vulcan é o Jorge Vasconcelos, o dublador do Macaco Louco. Uhum. Mas assim, eu não injetei aquilo lá do nada. Por exemplo, ele chama ele de macaco idiota, macaco estúpido, alguma coisa assim, eu não lembro a tradução literal. Mas o cara o macaco é completamente louco. É um atributo válido também chamar ele de louco. Encaixa, né, no contexto ali. Macaco louco, é a espécie que ele é, e um adjetivo. Macaco louco, onde é que tá o meu amigo? Não é tipo um nome tão pontual, né? Não é o nome Mojojojojo lá, que é o nome inglês do Macaco Louco. Não é uma marca, não é nada. Então, cara, a gente colocou, chama de Macaco Louco, onde é que tá o meu amigo? Sabe, por aí vai. Então a gente acha brechas, né? A gente deixa as brechas acontecer, a gente não procura, elas vão acontecendo no decorrer do processo. Uhum. E eu acho que isso que torna a dublagem viva, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito bacanas. Eu acho que todo mundo curtiu muito o processo. Eu preparo o texto muito antes, sabe? Toda a tradução e adaptação,
Porque isso é um problema, às vezes, da dublagem. Porque como todo mundo grava separadamente, é muito difícil, e o processo de direção, ele é dinâmico. Tipo assim, você tem que fazer as coisas acontecerem naquele momento. Então, uma coisa que eu não quis deixar as coisas pra resolver no estúdio. Então, por isso que eu quis traduzir. Porque quando eu traduzi e já adaptei pensando nas questões de labial, eu tive tempo de tentar entender tudo que eu poderia aproveitar. Porque, por exemplo, às vezes não adianta você ter a ideia no estúdio, por exemplo, sei lá, o primeiro dublador já gravou, aí o segundo vai gravar o diálogo, o segundo tem uma ideia bacana, só que o primeiro já gravou, então você não consegue fazer uma alteração porque o primeiro já fez de um determinado jeito. Então, essa questão de eu ter traduzido e ter pensado de maneira geral no texto antes, fez uma diferença muito grande para que o resultado todo ele fosse mais orgânico, vivo, para a conversa fazer sentido, porque todo mundo já chegou com um texto mastigadinho, prontinho. Então não teve um trabalho, claro que logicamente surgem ideias no próprio estúdio, na hora de gravar, as pessoas elas têm ideias e a gente desenvolve coisas e dá asas para a imaginação dentro dos limites da obra, mas o texto ele chegou muito bem encaminhado, assim, a gente já chegou com um texto muito pronto. O nosso foco estava ali em entregar o que o personagem pedia. O texto já estava bem encaminhado em relação a isso. Que isso é uma coisa que muitas vezes dá muito trabalho em anime, né? Quando a tradução ela vem muito literal, ou muito curta, ou muito longa. Quando ela vem muito literal, muitas vezes ela vem muito curta, muito longa. Então a nossa preocupação passa a ser em adaptar o texto, e não é mexer no texto, mas é adaptar, tipo, dizer aquilo com mais ou menos palavras pra fazer caber no labial. E também fazer sentido, né? Porque muitas vezes a tradução literal fica sem sentido pra gente. Pelo menos eu sinto isso. Totalmente. Eu acho que o que adiciona vida e essa questão orgânica ao trabalho é você poder fazer as coisas de forma pensada e não ter que resolver tudo na hora. Então, eu, ao colocar a função de traduzir e adaptar pra mim, eu já ganhei tempo em estúdio. Porque o que acontece? O tempo no estúdio, eu pude focar em fazer os dubladores interpretarem, sabe? E fazer eles entregarem o que tá ali naquela tela. A gente não teve que ficar se preocupando em, aumenta texto, diminui texto. Volta em mim, a gente tem que adicionar uma preposição, corta alguma coisa, faltou uma batida, sobrou uma. A gente tem que mexer algumas coisinhas. Mas o grosso do que tem que mexer do texto da tradução literal, o texto já isso foi feito antes, né? O texto não precisou ser tão mexido depois, no decorrer do processo. Isso é uma coisa que ajuda muito. E falando de texto, vou falar aqui dos nomes em português, esse é um assunto que, tipo, tem a torcida A e a torcida B. Tem a torcida que, tipo, quer que o personagem fale o nome totalmente original, e tem a torcida que, eu me incluo, que o pessoal quer os nomes em português. E no Fairy Tail tá em português. Assim, eu não acho que tem um certo ou errado, eu acho que depende do fã e da visão que o diretor tem. Eu acho que são visões subjetivas. Qual foi o teu critério? Tipo, eu não sei se foi você que escolheu os nomes em português. Foi? E por quê? Então, vamos lá. Eu acho que não existe, e eu já vou falar uma coisa, não discordando, mas contrapondo algo que você falou. Pode falar. Você mencionou que existe a torcida A e a torcida B. Enquanto diretor, eu não vejo como A ou B. Eu não vejo como mantém em japonês, não mantém em japonês, traduzem. Não. Eu acho que o nosso trabalho, enquanto dublador, enquanto diretor, enquanto todas as funções que a gente exerce, né, no trabalho da localização de um produto, ela envolve diversos aspectos. E é um exemplo que eu sempre cito, porque eu acho que a gente não tem que pensar na nossa opinião subjetiva baseada num critério também subjetivo daquele momento. Eu acho que o nosso trabalho é localizar a obra. E aí a gente tem que entender o que aquela obra pede, o que aquela obra permite, com quem que aquela obra vai comunicar. Por exemplo, Rurouni Kenshin, Samurai X. Ela é uma obra que se passa em um período histórico japonês muito específico. Século, agora não lembro se é 18 ou 19, mas durante um determinado período histórico, com personagens, muitos deles baseados em pessoas reais, em locais do Japão reais, com estilos marciais, de espadachins reais, né? Então, basicamente, você tem um glossário com muitos nomes definidos em japonês. Você tem como verter isso? A maioria das coisas não. Quase nada dali você consegue verter, porque tudo aquilo tem uma denominação específica, principalmente os nomes de técnicas, né? Então, faz sentido manter em japonês? Faz. Vamos lá. Passa no Japão, né? Então. Passa no Japão. Tem muita coisa que faz sentido manter em japonês. Então, qual foi o meu critério com Fairy Tail? Tá, primeiro é entender onde se passa Fairy Tail. É um mundo que é o nosso mundo? Não, é um mundo fictício. Vamos abordar um pouco mais a fundo. Se você for ver o mapa do mundo de Fairy Tail, Earthland, né? Ele, inclusive a geografia lembra vagamente a nossa. E o reino de Fiore, que já pega aí, Fiore, italiano para flor, na cidade de Magnolia, que é uma flor. E se você pegar na região onde fica o reino de Fiore, se a gente analisar, Fairy Tail se passaria no que seria o equivalente à Itália do mundo deles.
Mas mesmo assim, claro, logicamente a gente não vai prender a Itália nem nada, mas assim, dentro de uma liberdade criativa seria por ali. Então assim, a gente já parte dessa premissa, não se passa no nosso mundo. Não tem uma ligação específica com a cultura oriental. Terceiro ponto, quando os japoneses estão assistindo aqueles golpes, aquilo significa algo pra eles. Karyu no Hoko significa algo pra eles. Então eu pensei, cara, o critério pra mim ele é bem simples. Isso precisa fazer sentido pra quem for assistir, porque pra eles fez sentido. Se eu deixar isso em japonês, assim como outras coisas em japonês, eu vou estar prejudicando um pouco a experiência. E aí existe assim um pouco de hate assim do otaku mais chita, que, ai não, porque eu acostumei com a sonoridade disso. Mas ao mesmo tempo você sabe o que isso significa. Por quê? Porque você viu isso num fansub, e o fansub, mesmo que no fansub embaixo tivesse escrito Karyu no Hoko, em cima tinha nota do tradutor, Karyu no Hoko significa rugido do dragão de fogo. E todos os episódios aparece isso. Quem assiste na Loading, ou se um dia isso for pra qualquer outro streaming, não vai ter, né? Não tem nota de rodapé. Então, a dublagem, ela precisa, sim, conversar com quem tá vendo essa obra pela primeira vez, sabe? Se você deixa metade do glossário em japonês, você dificulta muito isso, né? E eu acho que sim, o anime, ele tem a missão de apresentar a obra. Ele tem uma missão, ele tem uma responsabilidade, né? Social, em todos os aspectos, de comunicar. Então, eu acho que você verter, localizar, é importante. E aí entra uma segunda etapa do processo. Como é que você vai fazer caber Karyu no Hoko, ou pior ainda, Karyu no Tekken? Karyu no Tekken são Karyu no Tekken são Karyu no Tekken, são 5 sílabas. Como é que você bota punho de ferro ou punho de aço, dependendo da adaptação Tekken, punho de ferro do dragão de fogo em Karyu no Tekken? E assim, nos primeiros episódios, o Natsu, ele até grita, não tem boca, mas na segunda série, direto, boca, Karyu no Tekken, como é que você bota punho de ferro do dragão de fogo? Não cabe, né? Tem um jogo de Naruto que no trailer o Naruto fala uma frase em japonês que é relativamente curta, mas em português ela ficou longa. E eu não sei, eu tenho a impressão de que eles aceleraram a voz pra caber. Eu não sei se isso acontece em jogo. Provavelmente. O Naruto ficou parecendo o Eminem, sabe? E o que estão vendo aqui é o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Não dá pra fazer isso na dublagem, né? Não, em não jogo dá. Até vai. E mesmo em jogo, fica feio, né? Fica estranho. Fica feio, nossa, aqui ficou meio estranho. Existe uma necessidade da gente tentar pensar isso em português, né? Então, isso é muito complexo. Ou, por exemplo, cara, mais pra frente tem golpe que é gigantesco. Metsuryu Ogiguren Bakuenjin, é tipo... A tradução literal disso é arte secreta do matador de dragões, Lotus Escarlate, alguma coisa de alguma coisa de alguma coisa. Aí, como é que Não, cara, é muito grande. Então, quase tudo precisa sofrer alguma adaptação e sem quebrar o significado, logicamente. O que aquele golpe quer dizer? O que o personagem tá fazendo? Assim como eu vi, só pra adicionar um último adendo sobre os golpes, cara, eu vi gente reclamando de que o gelo, o Ice Make vai virar o Gelo Cria. Cara, até hoje eu nunca vi ninguém reclamar que Diamond Dust do Yoga é pó de diamante. É tudo uma questão de costume do que você viu primeiro, né? Exato, e o problema é que, aí a gente volta na questão da nota de rodapé. O cara que viu no fansub isso aqui precisa entender que a obra ela foi feita pra ser compreendida, e até mesmo o que fica em inglês. Pra gente, em muitas das coisas, não tudo, mas muitas das coisas fazem sentido serem traduzidas porque o povo japonês, ele é um povo naturalmente bilíngue, porque eles têm a língua inglesa introduzida. Se você parar no próprio anime, não só Fairy Tail, mas muitos animes, você vai ver que eles falam muitas palavras em inglês no meio das frases. Até nas aberturas, de vez em quando, você vê um monte de katakana e do nada o inglês, né? E o inglês. Por quê? Porque eles têm o inglês desde a década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados a conviver com a cultura inglesa e isso se introjetou na cultura deles. Então, eles são naturalmente bilíngues, então o inglês pra eles faz sentido. Mas pra gente, um monte de coisa em inglês não faz. Tirando coisas muito pontuais, tipo shopping center, hambúrguer. Sim. E que mesmo assim a gente é brasileiro, jeito de falar. Então eu acho que tudo, o otaku mais das antigas, ele tem que entender, assim, a dublagem, ela não é feita só pro cara que assistiu isso legendado há mais de 10 anos. A dublagem, ela é feita pra todo mundo. E a partir do instante que você impede de localizar baseado numa parcela muito pequena do público, que é a parcela que já conheceu a animação antes, por incrível que pareça, é uma parcela muito pequena. Se a gente analisar o tamanho das páginas de anime, comparar com o tamanho da população brasileira, a obra foi conhecida por pouca gente, né? Foi desbravada por pouca gente. E o principal argumento dessa galera, desses otaku chiitas, é que, assim, quando
tá em japonês, é só você pegar e traduzir. Eu penso, tipo, beleza, sendo um golpe pequeno, acho que até vai, mas tu pega um nome grande desse que tu falou, aí o cara vai lá, digita um nome grandão, tá, significa isso. Aí daqui 2 minutos tem que pegar de novo. Eu acho que torna a obra cansativa, sabe? Pelo menos do meu ponto de vista. E tem vários aspectos, sabe? Por exemplo, e eu acho que tem coisas que também não são traduzíveis, né? Assim como o Kamehameha, por exemplo, as frutas do One Piece, por exemplo, as frutas especificamente. Gomu Gomu, eu não acho que é uma coisa traduzível, porque todas as frutas são onomatopeias. Gomu Gomu, Mera Mera e coisas assim. Então são coisas específicas e que não vai prejudicar o entendimento, porque existe uma explicação do que é isso. Né? Então eu acho que nesse caso realmente não existe um prejuízo. Dá pra existir um meio termo, né? De tipo, isso aqui eu posso traduzir, não tem que seguir, tipo, uma linha de, isso aqui tem que traduzir tudo, isso aqui não traduz nada, enfim, então, uma regra exato. específica. Assim como, por exemplo, em Fairy Tail, o nome das guildas todas estão em inglês. Fairy Tail, Blue Pegasus, 4 Cerberus. Não faria sentido deixar, tipo, a cauda da fada no nome da guilda. Ou, por exemplo, os golpes, que tem golpes que são diretamente relacionados à guilda, por exemplo, que é um golpe do Makarov, que é a Fairy Law. É Fairy Law. Tem um golpe da Erza, que é o Blumenblah, que é italiano. Não, alemão, William. 9h30 da noite a gente começa a trocar as coisas. Tá falando de Itália. Blumenblah é alemão, né? Que é... Blumen é flor, é pétala, alguma coisa. Agora eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu tenho um conhecimento básico de alemão, mas que às 9h30 da noite eu já não vou ter acesso. Chega essa hora eu não sei, porque eu sou bisneto de alemão. Mas é muito importante pensar que a obra ela vai ter acesso para muita gente. Por exemplo, Blumenblah é uma coisa específica. A gente segura. É alemão? É alemão, pô. Os caras lá no Japão não falam alemão. Então, para eles, Blumenblah é uma coisa diferente. Então, faz sentido que em todos os idiomas seja uma coisa diferente, uma coisa específica, né? Então, eu acho que toda adaptação ela precisa ser feita com bom senso. Acho que isso é o mais importante de tudo, é você pensar assim, o que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido, e o quanto eu quero tornar essa obra acessível e o quanto eu posso tornar ela acessível sem descaracterizar. Cara, deixa eu puxar outra coisa também sobre as aberturas, aproveitando que tá falando de coisas em português e japonês, as aberturas e encerramento estão tudo dublado, finalmente um anime chegando aí com a abertura e encerramento dublado, faz 84 anos que eu não vejo isso acontecendo. E é a primeira vez desde Yu Yu Hakusho que não tem com os instrumentais refeitos, né? Isso é uma coisa que eu vi muita gente perguntando sobre isso. A instrumental é a original? Não. Ela foi refeita do zero por diversos motivos. Foi uma escolha artística mesmo. O procedimento foi o mesmo do que se fosse feito com os instrumentais originais. Que é, você submete um formulário para o Japão. Eu vou primeiro separar. Animes da Toei, ou animes, sei lá, como Pokémon e algumas que são os Kodomos, né? Os Kodomos que são pra criança. No caso de Pokémon, por exemplo, existe uma licença própria, tudo por dentro da Pokémon Company, então tudo pertence à Pokémon Company. No caso de Dragon Ball, One Piece, Cavaleiros e tudo que pertence à Toei, existe já um acordo com a gravadora que é a Columbia, para que a música ela esteja intrínseca à obra. Então, por exemplo, no caso dos animes da Toei, já vem na ME, inclusive. No caso de 90% dos animes semanais, como Naruto, Bleach, My Hero Academia, Fairy Tail, esses shounens todos, a maioria, tirando o que não é Toei, os direitos são separados. Então, para você poder ver, por isso que quase nada é feito. Por quê? Porque para você poder versionar uma música dessas, sem meter o louco, que era uma coisa que acontecia nos anos 90, muita coisa foi feita metendo o louco, o que inclui a Yu Yu Hakusho. E o Yu Yu Hakusho, oficialmente, o Japão não sabe que essas versões foram feitas. Eles não sabem. Tipo, nada passou por um processo de aprovação nessa época. Se existisse um remake de Yu Yu Hakusho hoje, ele teria que ser bem diferente, né, do que foi feito lá atrás. Ou não? Em relação às músicas, provavelmente teriam que submeter, por exemplo, sei lá, se fosse feito aquela música, teriam que submeter essa música pro Japão. Cara, e mesmo assim existe o risco de reprovar, porque aquilo que foi feito não foi aprovado na época pelo Japão, que é o IP Owner. Foi uma ordem feita pelo licenciador, mas era uma época que não existia internet, era uma época que os procedimentos em relação ao anime eram diferentes, porque qual era a cultura que se existia nos anos 90? Se dublava o quê? Capitão Planeta, Ursinhos Carinhosos, Disney, enfim, animações ocidentais onde os direitos das músicas eram intrínsecos aos direitos das produções. Quem queria imaginar nos anos 90 que, gente, pra você fazer a música você precisa submeter um formulário pro Japão e você vai precisar esperar eles responderem, sabe? Ou podem reprovar alguma coisa. Isso atrasa a vinda do anime, tipo, a questão de estar em japonês ou português, tipo, isso é um critério que atrasa o processo da dublagem? Não necessariamente.
Depende de muitas coisas. Depende do planejamento, na verdade. E depende da antecedência que isso for submetido. Porque esse é um procedimento que leva tempo, mas a dublagem como um todo, ela leva tempo. Para um simulcast, sim. Porque o procedimento para aprovar uma música é de 2 semanas a 3 meses. Depende muito. Porque o que acontece? A música, ela precisa ser aprovada por N pessoas, o que inclui algumas vezes o autor da música, o japonês que compôs. Então, por exemplo, eu vi algumas pessoas reclamando sobre as músicas de Sakura, sobre elas serem muito literais, foi porque foi tomado um caminho de mais literalidade, porque uma das autoras, não lembro de qual, ela era muito difícil, ela não aprovava nada. Então, buscou-se seguir uma letra mais original porque o autor no Japão não estava aceitando que alterassem a letra que ela compôs. Então, isso é uma coisa que acontece, assim, eu acho que para um simulcast, fazer músicas seria complicado, a não ser que, sei lá, fosse submetido com muita antecedência o material original, assim, que se fosse feito um esforço, vamos supor, coordenado, tanto do IP Owner, o dono do anime em si no Japão, não do licenciador, o IP Owner tivesse interesse, um esforço coordenado para que todas as versões fossem aprovadas simultaneamente. Mas para um simulcast é muito difícil mesmo. Mas para um anime convencional não é tão complicado. Embora existem autores que simplesmente não querem que suas músicas sejam versionadas. Tem vários critérios, vários fatores, então, né? São muitas variáveis. Por exemplo, um dos filmes do Dragon Ball, não sei qual deles, tinha uma versão de Shala Rei de Shala, que a Flow, na época, porque ela tava uma tour internacional... A Batalha dos Deuses, né? Isso, a Batalha dos Deuses. Ela produziu uma versão em inglês, que ela chamou de a versão internacional, porque naquela época eles estavam em turnê mundial, então eles queriam que a música deles fosse ouvida com a versão deles, por mais pessoas, eu acho que imagino que tenha sido esse o critério, e por consequência ela não deixou nenhum país versionar, ela não autorizou. Então, não adiantava nem a Toei não poderia fazer, sabe, porque é a música da Flow. Eu fiz um protesto contra isso quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu assisti 2 vezes, a segunda vez, quando começou a tocar, eu botei fone de ouvido com uma versão de fã em português. Eu acho que valeu a pena, porque se tornou um grande diferencial, que as pessoas olharam assim com um brilho nos olhos, tipo, caramba, tem um encerramento e abertura em português. Dá uma nostalgia muito grande da época de antigamente. E assim, eu vou falar em relação à questão de produção musical mesmo, eu não sou músico, quem pode falar muito melhor que isso sobre isso é o Rodrigo. Mas, assim, falando, sou uma pessoa que tem uma percepção de som mesmo. Refazer um instrumental do zero faz soar um pouco diferente? Sim, mas ao mesmo tempo permite fazer uma música muito mais rica. Por quê? Porque no Japão, quando essa música foi feita, ela foi construída do zero. Ela foi levantada instrumento a instrumento e tudo. Quando isso é mixado, tudo é mixado junto. E isso é uma coisa que muitas vezes gera estranhamento das versões. Em alguns animes eu já vi as pessoas estranhando muito a mixagem. Às vezes é por negligência, às vezes não, independente do motivo. É porque mixar uma música de anime com instrumental original também tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? Você vai ter que fazer o vocal assentar, os vocais, né, backing e tudo mais, assentar em um instrumental já existente. O instrumental ele não tá aberto, né? Você não consegue juntar tudo, né? Você não tem que pegar tudo, junta e cola harmonicamente, não. Se você analisar, quando você faz isso com os instrumentais consolidados, né, que é o caso da maioria dos animes, quando você faz com o instrumental original, você vai ter que, é como se você pegasse algo pronto, que no caso é o instrumental original, e você vai ter que colar a voz por cima disso. É muito estranho, assim, porque por tabela, dá pra fazer uma coisa muito bonita? Dá, mas não permite um resultado tão rico quanto reconstruir do zero. E eu não tô falando isso como uma crítica, mas é uma questão, assim, técnica mesmo, assim, o Rodrigo pode falar melhor sobre isso do que eu, mas ele já falou que ele já passou cada perrengue envolvendo mixagem de algumas músicas, porque como o instrumental é consolidado, é muito mais difícil de fazer as coisas assentarem, né? É como se você tivesse que fazer uma reforma por dentro de uma casa sem poder entrar na casa. Entendi. Né? Imagino, agora que você deu esse exemplo assim, nossa, complicado. Cara, o que vem de Fairy Tail, tipo, no Brasil? Você acha que vem coisa boa ou esse fenômeno do Fairy Tail na Load é só algo passageiro? Cara, eu torço que seja uma coisa duradoura mesmo, porque é o anime do meu coração. Isso eu tô falando como for. É o anime do meu coração. O que eu acho, e eu achei isso muito legal, é que muita gente tá conhecendo Fairy Tail agora. E eu vi muita gente revisitando Fairy Tail com outro olhar. Porque isso não é uma crítica ao japonês de maneira alguma, mas é porque eu acho que Fairy Tail é uma obra altamente localizável.
No sentido assim, os personagens, eles todos têm um carisma, eles têm uma energia, eles têm uma construção deles, fala em uma linguagem universal, né? Eu acho que o que eles representam, os sentimentos de amizade, de companheirismo, o temperamento, a explosão de cada um, o jeito de cada um, eles falam uma linguagem universal. E eu acho que isso, uma dublagem agrega muito em todo e qualquer idioma. Inclusive, Fairy Tail, assim, vou falar com base nos dados que eu já tive. Fairy Tail foi muito, muito, muito forte, mesmo chegando bem depois, na França e na Itália. Nos Estados Unidos, o segundo filme de Fairy Tail chegou aí pro cinema. O que não é uma coisa... isso, naquele momento, por exemplo, assim, era uma coisa que só, acho que, da Funimation, acho que naquele momento só Dragon Ball tinha levado o filme pro cinema. Posso estar enganado, depois eu pergunto pra que eu conheço de lá de dentro. Mas acho que só Dragon Ball tinha ido. Não me lembro se tinha algum outro, mas enfim. Então, Fairy Tail realmente teve uma expressividade muito grande lá fora e em outros países. Então, eu acho que muito disso se deve ao fato de ser uma obra muito maleável. Eu acho que ela é uma obra que fala uma língua universal e a dublagem, todas as dublagens, não só a brasileira, eu acho que dublagens só tem a agregar a obra, sabe? Para você adicionar essa personalidade, essa pitada da nossa linguagem, da nossa energia num personagem que fala numa língua tão abrangente. Eu acho que, se Deus quiser, se tudo der certo, Fairy Tail pode ser um grande anime no Brasil. Torço por isso, e torço que se mantenha, torço até que, se possível, que isso se expanda. Eu acho que é uma obra muito bacana e é uma obra muito legal de apresentar para o público que ainda não conhece, até mesmo quem já conhece, com uma visão diferente. Tomara que venha aí um álbum de figurinha, quem sabe, camisa, essas coisas assim. Sempre chega no Brasil álbum de figurinha de anime. Álbum de figurinha é um item recorrente. Ou tem um álbum de figurinha aqui do Dragon Ball, do One Piece, mas o pessoal não compra mais, então não tem quem trocar figurinha repetida, é mó chato. Cara, eu vou separar aqui algumas perguntas que o pessoal fez no Twitter, eu pedi pra eles. Acho que vou pegar só mais 4 e você pode responder rapidinho. O G. César perguntou: Oi William, você é incrível. A equipe da Artworks Brasil pretende trazer outros animes dublados no futuro após terminar os trabalhos em Fairy Tail no Brasil? A propósito, muito obrigado a todos que trouxeram essa obra com uma ótima dublagem. Obrigado, a gente agradece todos os elogios, a gente tá muito, muito feliz com a recepção que a gente tá tendo. Sobre outros animes, cara, sim, a gente tá sempre de olho, assim, vendo outras coisas, assim. A gente não pode entrar muito em detalhes, mas não só após, durante também. Eu acho que como toda distribuidora, como toda empresa que licencia, a gente tem sempre que buscar oportunidades interessantes, tanto da gente enquanto fã, tanto da gente enquanto empresa, porque também tem coisa que nem sempre é baseada no nosso gosto, mas a gente tá de olho em buscar trazer coisas diferentes e tentando manter o padrão de qualidade que a gente tá tentando estabelecer com Fairy Tail. Tendo sempre muito respeito pela obra original e com o público, né? Tentar trazer algo legal pro público assistir. Os animes da Artworks, né? Eram animes que eram raros de vir pro Brasil, né? E está acendendo essa chama de esperança de novos animes. É porque, o que acontece, cara? Isso é uma conversa que a gente teve há bastante tempo já, na verdade. É que a América Latina, ao mesmo tempo que o Japão enxerga a América Latina como uma coisa só, se a gente vê, primeiro são vários países, mas existe quase como se fosse um muro cultural entre México, na verdade, todos os países hispânicos e Brasil. E eu acho que esse era um erro muito recorrente, e aconteceu já algumas vezes historicamente de algumas coisas serem lançadas no Brasil e não serem lançadas no território hispânico, assim como já aconteceu de coisas serem lançadas no território hispânico e não serem lançadas no Brasil, porque falta esse entendimento de que são territórios diferentes, assim como já aconteceu de terem coisas com um lançamento ótimo em outros lugares da América Latina e o lançamento no Brasil não ser bom, e vice-versa. Porque eu acho que a primeira coisa, é uma coisa que a gente busca ter essa consciência, em toda vez que a gente conversa, inclusive existe muito respeito da parte do pessoal do México, é que cada país é um país. A realidade do Brasil não é a mesma deles, sabe? Os padrões de cada coisa, o público, a cultura são diferentes. Na verdade, eles enfrentam um desafio muito grande que, na verdade, não só eles, mas qualquer empresa do México ou da América Latina, que eles não têm que conversar com estados diferentes, eles têm que conversar com países, né? E cada país da América Latina fala de um jeito, assim, de sotaque e tudo mais, tentar encontrar uma neutralidade. E eles, assim, o terreno deles de rede social, pelo que eu já vi, assim, não só, assim, do pessoal da América Latina, o fandom hispânico, ele é muito agressivo. Ele é muito mais agressivo que o daqui. Eu acho que o daqui, ele tá...
O daqui tá se inspirando no de lá. Ultimamente, o otaku médio do Twitter... Ô, raça, né? Ô, raça! Ô, raça. Nossa, cara. Nossa. O problema do otaku médio do Twitter, do adolescente, sei lá, até 18, 19 anos, tem uns aí com uns 19, 20 anos, tem uns sociopatinhas por aí que me assustam, cara. O que falta nessas pessoas é tempo, sabe, ocupado, cara. Essas pessoas precisam arrumar um emprego, precisam arrumar o que fazer. Porque eles ficam fazendo um fanfic. Porque assim, eles ficam fazendo fanfic não com o anime, eles ficam fazendo fanfic com a nossa profissão. E a gente fica, gente, para de inventar coisa. Para de ficar distribuindo ódio, Eu sabe? já costumo falar com alguns inscritos, virou torcida de futebol. Virou. O pessoal ataca virou. Um, ataca outro, Mas e o meu é é melhor que- que o seu. Não, e isso é uma questão muito feia, porque é uma polarização, porque na verdade é uma consequência de tudo no Brasil, na verdade, né? Política, religião, futebol são três coisas que não se fala, a gente não se discute política, futebol e religião. Aí parece que o pessoal decidiu misturar tudo. Vamos discutir vamos discutir política como se os políticos fossem deuses. E polarizando como no futebol. Ou da mesma forma o futebol, sabe? Tudo foi muito intensificado e multiplicado pela 10ª potência. Então eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje, é polarizar, sabe? E o que eu vejo, assim, dessa molecada desocupada na internet, assim, e existe muita... Cara, tem muita gente bacana, tem muita gente legal. Tem uma galera legal. Muita gente legal. Mas, assim, tem meia dúzia, cara. O problema é que essa meia dúzia não tem emprego, saca? E os caras ficam lá 20 horas por dia em fórum, fica 20 horas por dia em grupinho do WhatsApp tentando catar boato e aí fica fazendo fanfic, fica misturando coisa. E eu falei, puta que pariu, mano. E aí eu fico me mandando os prints, eu fico, caralho. Pô, dá preguiça, cara, dá preguiça, porque assim, tipo, pô, a gente não deve satisfação, mas os caras ficam inventando tanta coisa. É por isso Fica que toda vez que exagerando você cita Funimation ou não sei o que, eu já tento, tipo, cortar logo o pessoal, porque eu sei que o pessoal vai cortar o trechinho, aí vai criar teoria. E às vezes vale a pena fazer teoria, mas às vezes tem nada a ver, sabe? O pessoal exagera demais. Eu vou falar assim um pouco por mim. Eu sou muito fã do trabalho da Funimation nos Estados Unidos. Muito, eu sou amigo do diretor de dublagem americano de Fairy Tail, que faz roteiro de muita coisa também, o Tyler. Ele é um cara muito bacana. Nos Estados Unidos eles são uma empresa incrível, eles são muito, muito legais. E assim, eu acho que o que é feito lá é muito, 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 muito bacana. Eu já importei Blu-ray de lá, sabe? Eu sou um fã do trabalho que é feito lá, né? Mas não quer dizer por causa disso que eu estou falando disso. Porque confirmado, ele está dublando tal coisa. Não tem nada a ver, eu só acompanho coisas dos caras há muito tempo, desde antes deles pensarem em expandir para outros lugares. Da mesma forma, sei lá, cara, eu sou muito fã da Aniplex, sabe? Não de tudo, tem coisa da Aniplex que não me desce. Mas tem muita coisa que eu sou fã. Adoro, apesar que o Gurren Lagann é Gainax. É Gainax, mas pertence a Aniplex, enfim. E por aí vai. Tem muita coisa que você gosta, tem coisa da Sunrise que eu gosto, tem coisa, sabe? E eu sou fã, cara, coisa que mais... Eu vivo falando, cara, eu queria que o público às vezes inventasse menos moda, porque às vezes eu queria ter espaço pra ser mais fã, mesmo. Porque assim, não só eu, como muitos outros dubladores, a gente acaba se obrigando a ser fã nos bastidores. A comentar só entre a gente no WhatsApp. E você não pode, né, falar de alguma coisa, senão já é bilhões de teorias. Isso, e aí de 2 dias depois vem pessoa enchendo teu saco, sabe? Porque às vezes acontece, sei lá, da gente falar alguma parada de algum negócio que a gente nem sabe que tá sendo dublado, aí a gente fala alguma parada porque a gente gosta do anime, 2 dias depois você fala, como assim? Você falou que você tá fazendo? Não, porque tá sendo feito em tal lugar. Eu falo, sério? Não sabia disso. Já aconteceu, sei lá, 3, 4 anos já aconteceu isso comigo. Assim, de eu publicar alguma parada, a parada tava realmente sendo feita. Só que é foda, porque a gente quer ser mais consumidor, a gente quer poder ter mais entusiasmo. Você sabe que você não pode falar Naruto aqui de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ser sincero, pra mim tanto faz, porque eu nunca gostei muito, assim, pra mim realmente tanto faz, mas, o público... É porque eu acho que eles levam em consideração o fato que a gente tem informação privilegiada, mesmo nas coisas que a gente não tá envolvida, assim, particularmente quando você é um dublador que circula muito, hoje em dia com remoto nem tanto, porque você não vê as pedras de escalação. Antes da pandemia, você chegava num estúdio e via o que estava sendo feito, sabia. Hoje nem tanto, mas eu acho que eles levam em consideração o fato de que a gente sabe o que tá acontecendo, pra tentar
tentando pescar coisa. E assim, gente, a gente também é consumidor, sabe? Não é todo mundo que gosta de anime, não é todo dublador que gosta, mas tem uns que gostam. Me deixa a gente curtir as nossas coisas sem fazer teoria da conspiração e fludar a nossa página dizendo, você tá dublando outra coisa, você tá dublando outra coisa. Não, gente, eu só tô assistindo de novo. E volta e meia eu assisto anime velho de novo porque eu gosto, cara. Eu falo que a maioria dos meus animes favoritos, eles foram lançados em 2006 e 2011. Eu gosto, tipo, meu top 5 é Fairy Tail, Gurren Lagann. Quer dizer, isso muda um pouco de épocas em épocas, mas são 5 animes que tocam muito no meu coração. Fairy Tail, Gurren Lagann, Psycho Pass, Code Geass e Steins Gate. São 5 animes que eu gosto muito. Todos são de 2006 a 2011. E assim, não é porque eu fale qualquer coisa de algum desses animes. No caso de Fairy Tail, sim, eu tô trabalhando nele. Mas os outros eu realmente sou consumidor, eu assisto. E volta e meia eu assisto de novo, porque eu gosto, cara. Eu gosto de velharia, eu gosto de reassistir as velharias, e é o meu jeito. Então eu acho que essas pessoas precisam colocar menos expectativa nas nossas redes sociais. O Eric Dias, ele perguntou qual foi a sua reação quando descobriu que iria dublar o Natsu? Foi meio diferente do que quando a gente descobre normalmente as coisas, porque foi uma coisa que eu busquei, né? Acho que dublar Fairy Tail foi uma coisa que eu busquei. Eu acho que a minha reação quando eu descobri que, ok, vai rolar mesmo, cara, foi de euforia. Eu fiquei umas 3 semanas, eu juro, eu fiquei umas 3 semanas, porque o procedimento de quando você faz um teste ou quando você é escalado, ele é mais imediato. Você é chamado e você começa a dublar, é um espaço de poucos dias. A questão de Fairy Tail, porque envolveu o licenciamento da série, a definição da distribuição e tudo mais, foi um processo de meses. Então, quando houve o positivo, e veio um positivo após muitos meses de espera, também levou algumas semanas pra cair a ficha. Mas, cara, o que eu já chorei por causa desse anime foi... em todos os aspectos, me remete a muitas emoções, assim. Imagino. Você tem maior carinho, né, por Fairy Tail, dá pra perceber. Muito. Eu vi que tem vários funkozinhos, eu vi lá no seu... É o shounen do meu coração, Eu já fiz cosplay do Natsu, né, quando eu tinha 22, 23 anos. Eu queria muito ver Reborn dublado, cara, era meu sonho, mas acho que isso tá bem distante de acontecer. Mas acho que, tipo, seria a mesma reação com você com o Fairy Tail. Foi o Jason RM, ele perguntou como foi a sensação de dirigir uma dublagem de um anime que você e muitas pessoas gostam e amam. Aqui não é mais sobre como dublar o Natsu, né, assim como foi dirigir, que é um processo geral, né? É um processo geral. Cara, eu acho que justamente é uma coisa muito mais abrangente, sabia? Porque dirigir, você precisa não só enxergar pela perspectiva do seu personagem, você precisa enxergar pela perspectiva da obra inteira. Uma vantagem de ser fã é conhecer tudo. Conhecer tudo, isso facilita porque você entende melhor o fio narrativo. A desvantagem de conhecer é que você conhece. Então você, em certos momentos, quando você vai adaptar alguma coisa, você precisa pensar muito, cara, eu vou tirar isso, eu não vou tirar isso, eu vou acrescentar isso, não vou acrescentar isso, porque ao mesmo tempo você é fã e você pensa, poxa, isso é muito bacana quando você assiste isso em japonês, legendado e tudo mais, mas ao mesmo tempo você fica, putz, mas isso não faz sentido, isso aqui em português vai quebrar a experiência. Então eu acho que, como diz Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ao mesmo tempo que o conhecimento prévio é uma coisa muito boa pra ajudar no longo prazo, principalmente na hora de escolher vozes, porque você sabe quem vai e quem volta na série, quem morre, quem não morre. Ao mesmo tempo, você tem que cuidar pra não ficar overthinking, né? Pensando demais nas coisas. Você precisa pensar, mas você precisa ter convicção quando você toma uma decisão, porque senão você empaca, né? E isso é uma coisa que eu, desde o começo, eu busquei tentar evitar overthinking. Eu pensei em tudo até determinar algumas coisas, mas depois disso eu tento me manter seguro dentro das coisas que eu penso, porque isso até afeta na hora de você dirigir, na hora de você dirigir os atores. Você precisa ter convicção nisso que você está transmitindo e nisso que você tá passando para ele, porque você precisa, quando você transmite, explica a história, corrige, você precisa ter entendimento do que você tá fazendo, não só você precisa ter o conhecimento da obra, mas você precisa ter o conhecimento para dizer o porquê que aquilo que o dublador está fazendo não é necessariamente aquilo que não corresponde ao que o personagem está fazendo. Então, é uma coisa que envolve muita segurança e o conhecimento prévio. Então, é uma resposta maneira. Falei bastante, desculpa, fiquei repetindo sobre responsabilidade. Foi maneiro, até deixei você falando, não quis interromper muito pra você falar tudo que fosse interessante, sabe? Que o pessoal quer saber mesmo. Eu imagino que deve ter sido muito legal pra você dirigir
não só dublar o protagonista, mas dirigir uma parada que você é fã, sabe? Você é apaixonado. Você pode... Eu acho que quando a gente é fã, a gente consegue transmitir muito mais, né? Do que quando a gente é só um diretor fazendo o seu trabalho normal. Eu acho que, sei lá, eu vou falar baseado em experiências da vida. Quando a gente tá dublando e a gente gosta do que a gente faz, é muito bacana e relevante, não que a gente vá virar fã, a gente dubla muita coisa que a gente não gosta. Mas durante o processo que a gente tá dublando, a gente tem que... Vou falar baseado na minha experiência. Eu tento o máximo possível me interessar por aquilo. Não quer dizer que eu vá gostar daquilo, eu vou assistir depois, mas naquele momento eu tento me envolver, porque se eu não me envolver, eu não vou entregar o que o personagem pede. Isso em qualquer outra coisa, até mesmo coisas que eu não gosto, sei lá, de consumir, mas na hora que eu estou dublando, eu quero saber tudo sobre aquilo, eu quero entender o que eu tô fazendo e eu vou curtir aquele momento, porque eu acho que o resultado é diretamente atrelado a isso, é você curtir o que você tá fazendo, é você tá aproveitando. Legal. Pegar outra aqui, o David Wendell perguntou, William, como é ver as pessoas apoiando a dublagem de Fairy Tail? E aí eu já puxo uma outra pergunta aqui, se você tinha algum receio das pessoas talvez não gostarem, criarem um hate, porque nunca se sabe, né? Cara, eu acho que a maior doideira, assim, e isso era o maior receio, acho que de todo mundo que a gente tinha, é que é um dos grandes shonens do século XXI, em muitos sentidos, seja de repercussão, seja de alcance, seja de duração. Ele é um shonen muito longo, ele é um shonen com muito hype envolvido. Então a gente tinha um receio que era justamente isso, né? As pessoas já assistiram mais de 300 episódios disso em japonês, já conhecem há muito tempo. É diferente, por exemplo, de uma série que chega meio que em simulcast, que tem uma diferença de 1 a 2 semanas. Diferente do Netflix Original, que hoje em dia um anime Netflix Original, quando não sai simultâneo, são aqueles que saem meses após o Japão. Então, tipo, não existe tanto tempo para acostumar ou desacostumar, para acostumar com o original. Então eu acho que o nosso maior receio era esse. As pessoas odiassem a gente por simplesmente ser diferente do japonês. A gente entende que as pessoas assistem isso há mais de 10 anos, né? Mas da mesma forma que a gente também contra-argumenta com uma coisa que todo mundo sempre fala, gente, ninguém contesta, por exemplo, o Wendell no Goku. Por quê? Porque foi o primeiro contato que eles tiveram com o Goku. As pessoas acham estranho o Goku em japonês, algumas, né? Depois algumas acostumaram já. Você pega Chaves em espanhol, o Seu Madruga sem o Seidel é muito estranho, mas aquele é o original. Então eu acho que o nosso maior receio era justamente esse, porque como as pessoas estavam há tantos anos ouvindo isso em japonês, isso logicamente gera um choque. No caso, por exemplo, na data que a gente está fazendo esse vídeo, até agora saíram só 2 episódios. É diferente, por exemplo, de uma dublagem que, sei lá, chega a 50 episódios de uma vez, 60, 100, 100 e poucos, que chega uma temporada inteira. Que as pessoas no primeiro episódio, elas terminam o primeiro episódio, elas xingam muito no Twitter. Aí no 2, tá bacana. No 3 horas depois, pô, tô curtindo. Chega no 5, menos de 8 horas depois, já tá mergulhada na dublagem. Sim. Acho que a grande questão em Fairy Tail é que, por um lado, é uma coisa muito bacana, porque aproxima muito a transmissão original. Eu acho muito bacana esse esquema de semanal. Honestamente, eu acho muito bacana, mesmo. Apesar dessa expectativa. É que existe uma demora para as pessoas assimilarem. As pessoas aproveitam mais também, né? Pra comentar também. Mas existe, sobre esse aspecto da diferença do original, de não ser igual, existe uma demora maior para as pessoas assimilarem, porque um processo que num binge watching, né, quando a pessoa maratona algo, a pessoa ela ia se acostumar em algumas horas. Você assistindo na televisão, diariamente seria um processo que levaria alguns dias. Vendo na TV semanalmente é um processo que vai levar algumas semanas, mas eu tô muito, muito feliz porque, cara, assim, as mensagens que eu tenho visto e que eu tenho recebido têm sido, tipo, muito, muito acolhedoras do fã. Muito mesmo, tem sido muito bacana. Eu, pessoalmente, gostei pra caramba da dublagem. Toda live eu surto pra caraca, porque, sei lá, eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto uma magia que eu sentia vendo animes antigamente. Eu não sei se é porque tá na TV, se é porque a abertura e encerramento é português, mas é uma sensação meio diferente dos animes que passam na Netflix, na Funimation, na Crunchyroll. Não sei explicar, mas é mágico. Fairy Tail é mágico. A gente sorri de orelha a orelha. A gente de vez em quando vê comentários assim de como ver Fairy Tail dublado é mágico. E eu acho que isso é a maior alegria que a gente pode ter, porque a gente botou muito esforço para que fosse mágico. E as pessoas perceberem isso, sentirem isso, é um reflexo de que o esforço valeu a pena. Eu acho isso deixa eu tô sorrindo feito bobo, porque realmente isso deixa a gente muito feliz. Houve um esforço para tentar tornar a experiência de ver em português mágica.
sabe, desse esse quentinho no coração. Irado, irado. Bom, acho que não tem mais perguntas. Nossa, tô muito cansado. Tomou muito tempo. Nossa, já são quase 1h45 de vídeo aqui. Vai ser um sacrifício pra editar, mas... Cara, obrigado pelo convite, pelo seu tempo também, por essas 1h45 que você tá aqui conversando comigo. Foi um prazerzão. Não repara o sono, o cansaço. Não, a gente entende. Tá todo mundo cansado nessa pandemia. Então, cara, posso pedir pro Natsu, pedir pro pessoal se inscrever e deixar o like? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal do Ariel, não se esqueçam de deixar o seu joinha e deixar um comentário de preferência, coisas construtivas e não coisas destrutivas. Sejam pessoas mais simpáticas no dia a dia, aproveitem seus animes e é isso. Valeu, ficou legal. Mas é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque o Natsu pediu. Se o Natsu pediu, vocês têm que obedecer. É isso. Até o próximo vídeo ou entrevista. Valeu!